Aqui tem uma frase do João Batista Freire, na época professor da Unicamp, e eu acho muito interessante sobre esse caráter onírico, vamos dizer assim, do futebol, né? Todos viram heróis nas rodadas de cerveja, mesmo quando fracassavam, após solenes goleadas. O jogo ruim, mal jogado, se transformava em nosso imaginário fértil e idílico em portentoso encontro de titãs. A partida que no campo havia terminado prossegue na mesa com seu encanto. Como o futebol em nosso imaginário se transformava. Era outro e melhor. Aquele jogado na mesa do bar, entre cervejas, era de todos o maior jogo. O outro do campo, real, era mais passageiro. Que essa manifestação, de fato, encerra valores de uma cultura lúdica, de cooperação, de camaradagem, né? É uma cultura essencialmente de praticantes, não tem possível. Né? Quem não joga está lá pronto para jogar, vai entrar no segundo tempo. Né? Não tem cobertura da mídia. Enfim, é uma prática que se mantém pelos valores que ela encerra, pelo encantamento que ela desperta naqueles que jogam. Hoje já há filhos daqueles que jogavam antigamente, certamente os netos vão também jogar. Né? Então, uma cultura lúdica por excelência que, como eu disse, rejeita, ou melhor dizendo, não sente a falta, né, de um esporte mais competitivo, de ser o campeão, o melhor da praia e assim por diante. E, do ponto de vista cidadão, quer dizer, é uma prática que não é só ir lá e jogar. Né? Você é um ator. Lá surgiu como ideia do Celso Taide, que é o fundador da UFA, Central Única das Favelas, e ele cismou que botaria 80 comunidades jogando um torneio de futebol no mesmo território, né? Isso envolve toda a questão de favelas do Rio de Janeiro e as suas diferenças. Tentaram internar ele umas 3 vezes e ele botou aqui que o torneio ia acontecer, foi atrás de alguns parceiros que ele tinha na época e em 3 meses ele de fato colocou o evento. A gente tem base e o Madureira. Então, todos os meninos que passam a se inscrever na taça, eles automaticamente são federados pelo Madureira, que é o time-mãe que distribui esses meninos para os grandes times, e a gente dá uma preservada naquela lei de quem revela o garoto tem uma participação se ele vir a ser um grande craque. Então, a comunidade que revelar esse menino, ela tem 50% do valor se ele vier a ser um grande craque. Dessa prática de futebol rural, que até hoje é pouco estudada, né, nas diversas áreas das ciências humanas. É curioso pensar, por exemplo, voltando para a etnografia, no meu colegas de campo, que a temporalidade ali era uma coisa inconcebível, pensando articulada com o futebol de base que eu venho observando em São Paulo, nas periferias de São Paulo, nos últimos 7 anos. Por exemplo, vou contar um pouco da dinâmica no time do Baú. A prática ali, especificamente, é feita numa lógica em que você tem que articular jogos com os outros times, seja do Sapucaí, seja Campo Jordão, Sapucaí Mirim, até outras cidades menores da região, como Taubaté, cidades íntimas, mas são lógicas que implicam uma temporalidade